Nossa, o ano nem começou e o quintal já tá pegando fogo. Janeiro mal deu as caras e a sensação é de que o mundo deu um cavalo de pau de volta pro passado. Para quem achou que 2026 seria um ano de calmaria ou de foco em problemas internos, a realidade deu um soco no estômago. A política externa dos Estados Unidos, sob o comando. Nossa, tenho até nojo de falar o nome desse cara, mas enfim, tenho que falar de Trump. Voltou a tratar a América Latina como seu quintal particular. A velocidade com que as peças se mexem, com o foco total na queda de Maduro e nas pressões sobre a Venezuela, deixa claro que a diplomacia, para alguns, é apenas um detalhe descartável frente aos interesses do poder. Fico pensando, soberania ou conveniência? O que mais me revolta não é a complexidade da situação venezuelana, que todos sabemos que é muito grave, mas a forma como as decisões são tomadas de cima para baixo. E mais uma vez vemos o destino de nações latino-americanas sendo selado em gabinetes em Washington, sem qualquer preocupação com o impacto social, econômico ou migratório que essas intervenções causam nos países vizinhos, como o Brasil. E aí a gente fica pensando, né? O peso de ser vizinho. Até quando a gente vai ter que aguentar essa política de intervenção que ignora a nossa autonomia? A economia balança. Qualquer faísca na Venezuela reflete no dólar, no petróleo e na bolsa aqui. A crise humanitária ignora fronteiras. As decisões tomadas lá no norte, quem paga a conta somos nós, recebendo o fluxo de refugiados sem o suporte adequado. Como vamos conseguir ajudar esse povo? E o discurso de liberdade? Soa vazio quando vem acompanhado de sanções que, no fim do dia, castigam o povo e não apenas os líderes. 2016, eu acho que é o desafio da resistência. Começar o ano com esse nível de tensão geopolítica, é exaustivo. E o sentimento de que quando tentamos organizar nossa própria casa, vem uma tempestade externa e bagunça tudo de novo. A América Latina, ela precisa parar de ser vista como um território de exploração e influência e passar a ser respeitada como um bloco de nações soberanas. E o ano mal começou e a minha paciência já está no limite. Resta saber até onde vai essa corda e quem de fato vai segurar o impacto quando ela arrebentar, que uma hora vai arrebentar. Indignada? Ah, sim, sim. E essa indignação para mim faz todo sentido, porque o discurso da guerra às drogas, é um roteiro que a gente já viu ser usado décadas atrás para mascarar interesses bem mais pragmáticos. E agora a gente se pergunta, qual é esse interesse que está por detrás desse caos? Aí eles criam uma cortina de fumaça, drogas, mentiras e videotape. Mas o que dói é o que gera uma vergonha profunda e que ainda acredita nesses discursos oficiais. É a insistência em nos tratar como idiotas. O governo americano volta com a velha narrativa da luta contra o narcotráfico para justificar intervenções, como se a gente não soubesse ler as entrelinhas. Sejamos honestos. Se o problema fosse apenas as drogas, a abordagem seria outra. Mas a gente sabe muito bem que o combustível dessa máquina, petróleo, não é sobre salvar um povo ou limpar as ruas
de substâncias ilícitas. É sobre quem controla as maiores reservas de petróleo do mundo, bem aqui do nosso lado. É sobre garantir que o ouro negro flua para onde eles querem, no preço que eles determinarem. E aí vem o tabuleiro global. Nossa, vocês já viram que eu tenho um pouquinho de problema com ele, né? Aí vem a América Latina como um troféu. Para piorar, estamos presos no meio de uma briga de gigantes que não é nossa. A América Latina virou o ringue de uma nova Guerra Fria. A presença da China. A China investiu pesado por aqui nos últimos anos, ocupando o vácuo que o próprio Estados Unidos deixaram. Eles financiaram infraestruturas, fizeram parcerias e deram fôlego que a religião não tinha. E agora vem o revanchismo de Trump. Agora o movimento contra Maduro não é apenas contra um governo específico. É um recado direto para Pequim. É Washington tentando explorar a influência chinesa do seu quintal, na base do grito e da força. E até quando seremos o palco da guerra alheia? É uma vergonha ver a nossa soberania ser tratada como moeda de troca. Eles falam em democracia, mas o que querem é mercado e recurso natural. Falam em segurança, mas o que buscam é hegemonia contra a China. Enquanto eles jogam esse xadrez geopolítico sujo, que fica com a instabilidade, com a inflação e com risco de conflitos, somos nós. O ano nem começou e a máscara já caiu. O interesse nunca foi o bem-estar da América Latina, mas sim garantir que ninguém mais encoste na riqueza que eles acham que os pertence por direito divino. Só deve ser assim, direito divino, não tem outra explicação. Então a gente precisa de um despertar necessário. Não dá mais para aceitar passivamente esse roteiro repetido. A história já nos mostrou que quando potências estrangeiras decidem salvar a América Latina sobre pretextos morais, quem acaba pagando a conta? Com sangue, crise e retrocesso é o povo. A briga pelo petróleo e o medo da influência chinesa não justifica transformar nossa região em uma zona de guerra por procuração. Nós precisamos de uma América Latina que se posicione, que exija o respeito, que não se deixe enganar por discurso de quem só olha para o sul quando quer extrair algo ou marcar território. O ano mal começou, mas a nossa vigilância precisa ser total. Eu lembro de uma frase, acho que ela é indiana, que diz assim: quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. E eu acho que é bem isso que está acontecendo. Mas a gente tem que se deixar de ser uma graminha e virar baobá, viu? E você, o que você pensa sobre essa movimentação? Acredita que há espaço para a soberania latino-americana ou estamos condenados a ser o eterno tabuleiro dos gigantes? Deixa sua opinião nos comentários e vamos debater um pouquinho, trazer um pouquinho mais de consciência para mim, para você, para o nosso povo. Eu acho que essas conversas da gente civil, acho que ajuda muito para o futuro da política do nosso país. E eu gosto muito de morar aqui no Brasil e gosto muito dos venezuelanos que estão por aqui. Já conheço alguns, mas se todo mundo vir, nós ainda não estamos preparados para isso, né? Então, vai virar um caos. Não só aqui, né? Vira um caos em Cuba, vira um caos no Chile, vira um caos na Colômbia, em toda a nossa região, né? E também tem um lado, assim, de humanidade
É muito triste você sair do seu país porque você não está sendo visto como ser humano, né? Então, querendo, estou aqui, vamos conversar.